Queridos irmãos, irmãs do Salvador Jesus Cristo, Deus Espírito Santo colocou no nosso coração, nossa vida, a voz Salvador de Jesus, também nos conduza quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente sobre o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Eu acredito que esse acontecimento da transfiguração seja um dos mais conhecidos dos cristãos, especialmente os cristãos que usam a série de leituras, que nós usamos. Igreja luterana, anglicana, católica, algumas outras usam essa mesma série, e com poucas diferenças são as mesmas leituras cada domingo. E essa história da transfiguração, ela é recontada todos os anos, no último domingo, antes de começar a quaresma. Então, certamente, vocês já ouviram esse relato mais de uma vez. Os três primeiros evangelistas contam essa história, Mateus, Marcos e Lucas. E cada um enfatiza alguma coisa. Por exemplo, Mateus quer mostrar que a transfiguração de Jesus é o testemunho de que Jesus é o novo Moisés, ou seja, aquele grande profeta prometido por Deus que seria o novo Moisés. Lucas quer mostrar que a transfiguração de Jesus, ou com a sua transfiguração, Jesus estava se preparando para o seu sofrimento e morte que estavam se aproximando. E Marcos, que está na leitura desse ano, nós estamos... Essa série de leituras segue 3 anos, nós estamos no ano B. No ano B, a maioria das leituras é o Evangelho de Marcos. Marcos vê a transfiguração de Jesus, aquela transformação que ele teve diante dos discípulos, mais do que tudo como uma gloriosa manifestação do Messias oculto, ou seja, aquele Messias que ainda não tinha se revelado totalmente. E esse é o tema principal do Evangelho de Marcos, que também é o mais curto. Mesmo de uma maneira rápida e passageira, essa cena de Jesus lá com os discípulos, que as crianças também vão estudar hoje na escola bíblica, ela mostra que logo Jesus teria uma realidade muito diferente do que ele tinha agora, que ele vivia uma realidade agora de humilhação, como um servo sofredor, mas que depois aquela glória que eles viram ali seria a glória de Jesus para sempre. Jesus estava preparando seus discípulos para as coisas que iam acontecer com ele daqui a um tempo, lá em Jerusalém. Seu sofrimento, sua agonia, sua morte. A gente viu antes no vídeo ali, pastor Ismael falando que muitas vezes nem os discípulos não acreditavam no que Jesus dizia. Quando Jesus disse isso, um pouquinho antes do nosso texto, olha, eu vou ser preso, vou morrer, o Pedro pegou Jesus e falou, não, isso não vai acontecer com você. E aí, Jesus deu uma repreensão, um chacoalhão dele, chegou até a chamar o Pedro de diabo, Satanás, arreda Satanás, você não está pensando como Deus pensa. Interessante, Jesus não teve medo de ofender o Pedro, chamar de Satanás, porque ele estava pensando como o diabo queria, não o Deus queria. Então, ele estava preparando eles nesse momento. E no meio dessa previsão de sofrimento, então, acontece essa transfiguração, esse momento diferente. O que aconteceu ali? O corpo de Jesus mudou completamente. Suas mãos, seu rosto, sua roupa, ficou tudo muito branco, resplandecente. Diz o texto que nenhum lavandeiro no mundo conseguiria deixar tão branco assim. E apareceram 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. São considerados os maiores profetas do Antigo Testamento. Moisés, pelo qual Deus tirou o povo do Egito e deu a lei de Deus. E o Elias também, um grande profeta, também fez muitos milagres. Qual foi a reação
daqueles discípulos diante dessa transfiguração? Eles ficaram assustados. Quem sabe hoje, meus irmãos, a gente tem tantas luzes, né? A gente tem tanto filme de terror, ficção científica, talvez a gente não se assustaria tanto, não sei, mas eles ficaram apavorados. Eles não sabiam o que fazer, o que dizer, e a primeira coisa que veio na cabeça do Pedro, ele disse: olha, vamos fazer aqui 3 barracas, uma para o Senhor, uma para o Elias, uma para o Moisés, como se eles precisassem, né, de alguma barraca, né? Mas é porque ele estava apavorado, mas ele também queria ficar ali, estava muito bom ali. Mas teve mais uma reação, não foi só a reação dos discípulos, teve uma reação do céu. Veio uma nuvem e o próprio Deus falou: esse é o meu filho querido. E deu uma instrução: escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Então, é um resumo bem, é um relato bem resumido, né? Mas algo nós temos a aprender de valioso com esse relato. Não está ali por acaso, né? O que a gente aprende? O que isso afetou os discípulos? Primeiro, eles viram uma amostra grátis, vamos dizer assim, da glória de Deus. Eles viram Jesus resplandecendo. Quando Moisés, né, a gente viu antes, descia lá no monte onde ele falava com Deus, ele resplandecia a glória de Deus, mas não era muito jamais apagada, mas Jesus ali era a própria glória de Deus. Então a fé deles foi fortalecida, mesmo eles ficando espantados, né? Depois então eles desceram do monte. Essa transfiguração, meus irmãos, como tudo que está na Bíblia, não está ali só para nos dizer o que aconteceu, não está ali só para um relato histórico. Ela tem algo a ensinar para cada um de nós hoje também. Eu quero destacar algumas coisas. Primeira coisa, Cristo é Deus, verdadeiro Deus, tem parte da glória de Deus. Ele viveu voluntariamente durante um tempo aqui no nosso mundo, num estado que chama de humilhação, ou seja, de não usar toda a glória e poder de Deus que ele tinha. Usou algumas vezes, né? Fez milagres, curou pessoas, ressuscitou alguns, mas ele não usou sempre a glória dele aqui. Não usou sempre o seu poder divino, porque ele tinha uma missão para cumprir com Deus e homem. Segunda coisa é, o que aquela voz do céu ensina para nós? Quando Deus disse: escutem o que ele diz. Primeiro era uma recomendação para os discípulos lá, né? Para que eles crescem e ouvissem, ou seja, eles aceitassem as palavras de Jesus como verdadeiras, que eles não tivessem mais nenhuma dúvida de que Jesus era o verdadeiro Deus, as palavras dele eram as palavras de Deus. E acreditassem também no que Jesus tinha acabado de dizer para eles 6 dias antes de que ele ia morrer em Jerusalém. Eles não deveriam duvidar disso. Bom, tudo isso nós também devemos ouvir e crer. Crer que Jesus veio como verdadeiro Deus, morreu e ressuscitou por nós. Escutem o que ele diz. Também se refere ao último versículo que a gente ouviu, que é até meio estranho, né? Jesus diz assim: não contem para ninguém o que vocês viram aqui, até eu ressuscitar. Uma ordem parece um pouco estranha, porque por que Jesus não queria fazer propaganda de que ele era o verdadeiro Deus? Mas não foi a primeira vez que ele disse isso. Vocês viram num dos cultos anteriores, quando ele expulsou o demônio de uma pessoa, ele mandou os demônios calar na boca e não contar quem ele era. Por quê? Porque não era a hora ainda de Jesus se revelar. E porque as pessoas achavam que ele ia ser um rei político. E ele não queria essa propaganda. Então ele disse: olha, não contem para ninguém até eu ressuscitar. Quando eu ressuscitar, vocês vão começar a contar esse episódio aqui também. E eles guardaram essa recomendação, eles obedeceram Jesus. Então, assim também é com a gente, meus irmãos. Deus não quer só que a gente escute a palavra dele aqui na igreja, mas que a gente seja fiel a ela, obedeça, siga essa palavra quando a gente sai daqui.
para a nossa vida diária como filhos de Deus, ali onde Deus coloca a gente. Aquela voz está dizendo também para os discípulos de hoje, quem? Nós. Todos os cristãos que estão no mundo hoje, está dizendo assim, olha, escutem o que ele diz. Jesus quer ser ouvido por vocês. E ele tem uma palavra, meus irmãos, para cada situação da nossa vida. E por isso a gente sempre tem que ouvir Jesus. Naquela ocasião, a palavra dele foi oportuna, porque eles não podiam continuar naquele monte, né, lá em cima, onde tudo estava tão lindo e agradável. Né? Pedro, provavelmente, se pudesse, ia ficar lá para sempre. Jesus, Moisés, Elias, né, que legal. Mas ele disse, não, vamos descer. Eu tenho uma missão ainda para cumprir. Para nós também é assim, meus irmãos. Nós não podemos pensar que a vida cristã é só quando a gente está aqui, né, entre os irmãos, ouvindo a palavra, comunhão. Não. A gente tem que voltar, descer o monte, voltar para a nossa vida diária. Né? Temos uma missão de Deus para nós. Mas também, muitas vezes, a nossa vontade, e aí você pensa na sua vida se já não aconteceu isso. Às vezes a nossa vontade é ficar isolado, distante das pessoas, distante dos problemas, distante das dificuldades que surgem na nossa vida por sermos discípulos de Jesus. E aí, a gente precisa ouvir essa voz de Jesus que diz assim, olha, desça do monte, a vida continua lá fora, lá embaixo, lá eu preciso de você. Meus irmãos, não é novidade que há no mundo hoje uma variedade imensa de vozes que querem falar com a gente. Muita coisa é receitada como se fosse o melhor caminho a seguir. Muitas até em nome de Deus. Muita coisa é receitada até com Bíblia na mão. Isso não é novidade, porque na época de Jesus, dos apóstolos, já acontecia isso. Né? Pessoas diziam falar em nome de Deus por interesses próprios e enganavam as pessoas. E hoje mais ainda, né? Porque você não precisa sair de casa, você só liga o celular e você vai ter essas vozes chegando para você. Tudo que é tipo. E a gente pode ficar em dúvida. Mas espera aí, o pastor lá na igreja disse assim, mas eu vi um outro pregador dizendo uma coisa diferente. Qual que está certo? Ou então, eu vi um coach, sei lá o quê, dizendo uma coisa que não combina bem com o que eu estou ouvindo na igreja, o que eu estou lendo na Bíblia. Né? Então a gente tem tanta informação, tanta opinião diferente, talvez a gente já se pergunte assim, mas quem que eu tenho que ouvir agora? Quem tem a verdade? E a resposta é muito simples, para alguns é muito simples demais, né? Quem tem a verdade é Deus. A voz de Deus é verdade. E essa voz de Deus está na sua palavra. Ele fez pessoas escreverem essa palavra. Essa voz do céu significa o seguinte, meus irmãos. Eu vou dar só alguns exemplos. Você está se sentindo culpado? A culpa está pesando sobre você? Jesus diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Seus pecados são perdoados. Quando as dificuldades da vida pesam, parecem sufocar você, escute Jesus dizendo assim, olha, no mundo vocês vão sofrer sim, mas tenham coragem porque eu venci. Quando parece que ninguém mais se importa, ninguém quer ajudar a gente, ninguém liga para nós, Jesus faz um convite. Ele diz, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Quando o fim parece perto, ou o futuro parece não ter nenhum sentido, veja como Jesus usava uma outra realidade. Escuta ele dizendo,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa semana eu ouvi, conversando com um amigo, e ele falando da morte do pai dele, ele disse, tentaram ressuscitar o meu pai algumas vezes, e na última vez que ele acordou, ele disse assim, pare, deixa eu ir, eu quero estar com Jesus. Porque ele sabia disso aqui, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, meus irmãos, a Bíblia não é um manual, simplesmente um manual de como viver. Mas a Bíblia tem palavras para muitos momentos da nossa vida. Nós, às vezes, que não procuramos ou não sabemos onde está, por isso é importante, de novo, estudar a palavra, ler a palavra, vir ao culto, participar do estudo bíblico, ler a devoção, meditar na palavra. Se vocês olharem os salmos, vocês vão se ver refletidos em muitos deles. Então, agora, lendo de novo material sobre meditação cristã, uma hora eu quero conversar com vocês, e ali, esse pastor fala, né? Como é rica a meditação na palavra de Deus. Como ela ajuda a gente na vida cristã. Porque Deus é quem discute o que Jesus disse, e Ele fala por toda a Bíblia e para muitas situações. Então é para mim, é para vocês, meus irmãos, que essa voz do céu está falando hoje. Escutem o que Ele diz. Escutem o que Jesus diz. Então, não tem muito segredo. Vamos ouvir a voz de Jesus na sua palavra. Porque é ali que Ele hoje traz para a gente palavras de orientação, de consolo, de perdão, de repreensão quando necessário, especialmente palavras de vida e salvação eterna. Como é que nós vamos ouvir Jesus onde? Óbvio, a primeira coisa é, leia você a sua Bíblia. Escute, hoje tem Bíblia gravada também. Mas, veja quantas oportunidades nós temos. Jesus vai falar comigo e com você através do irmão na fé. Às vezes através do pai e da mãe. Através do pastor. Através do estudo bíblico. Através do sermão, da escola bíblica. Através de bons livros cristãos. Através de vídeos na internet de pregadores fiéis. E assim por diante. Tá? Escutem o que ele diz. Eu falei no começo do culto que esse é o grande motivo de a gente vir à igreja. Uma maneira de chamar o culto é serviço divino. Como assim? A gente chama de culto de adoração. Não está errado, mas o foco do culto principal não é a adoração. É o que nós estamos fazendo agora. Sentar, abrir os ouvidos, a mente, o coração e ouvir o que ele diz. E aí Deus nos serve pela palavra. Deus nos serve na Santa Ceia. E depois nós vamos servir cantando, ofertando, louvando, que também é fruto da mesma palavra. Escute o que ele diz. É o que Jesus disse lá no Monte da Transfiguração, para aqueles discípulos assustados. É o que ele disse para você, para mim, hoje, aqui, meus irmãos, todos os dias. Então, que o Espírito Santo de Deus faça cada um de nós ouvir Jesus. Em todas as oportunidades que eu citei, que Ele nos oferece. Hoje, ainda na reunião das mulheres, eu lembrei que isso aqui é um privilégio, que tem 300 milhões de cristãos que não podem ir numa igreja, se forem vão ser presos e mortos. Tem cristão que não pode ter uma Bíblia, se a polícia pegar, vai preso. 300 milhões. E nós temos essa oportunidade tão bonita de poder estar aqui toda semana, ter a Bíblia em casa, no celular e assim por diante. Né? Vamos ouvir Jesus. E somente Ele, porque só Ele é o Salvador. Só a palavra dele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Só a palavra do Evangelho tira o véu que impede a gente de crer. Só a palavra dele nos transforma. Abre os nossos ouvidos e corações para que Ele nos guie e nos salve. Então, eu posso dizer assim,
no meio do mundo pecador, no meio das dificuldades, escute o que Jesus diz para você, e você vai ser feliz no sentido mais profundo, e você vai ser feliz eternamente. Amém.